Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Eu sou o Max Cardoso e esse é o Boletim da Noite. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Boletim da Noite. Como sempre, a gente pede para você dar aquele like aqui embaixo do vídeo e assim a gente suba de relevância no YouTube. E ainda, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Terça Livre, acione as notificações para receber avisos dos novos vídeos, né? Até tem muita gente dizendo que não recebe os avisos, é porque aí existe um algoritmo do YouTube, né? Então uma porcentagem sempre recebe. Então, acione lá, né? E aí você vai receber esses avisos. E além disso, compartilhe o link dessa transmissão nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o canal Terça Livre TV. E nessa noite de quarta-feira, 5 de agosto, está aqui comigo na bancada Ítalo Lorenzon e Alessandro Sarmento. Boa noite, senhores, tudo bom? Boa noite, Alessandro, boa noite, Max, boa noite a todos que estão nos ouvindo, muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, Max. Boa noite, Ítalo. Só foi um pouquinho mais perto aqui. Isso, bem pertinho. Bem pertinho. Boa noite, Max. Boa noite, Ítalo. Obrigado pela oportunidade. Um prazer enorme estar aqui com vocês. É isso aí. E Alessandro Sarmento é do movimento Liberta Brasil, né? E tem ali as suas ramificações. Você é do Liberta Pernambuco, especificamente. Isso, Liberta Pernambuco e o Liberta Brasil. Muito bem. E você pode explicar um pouquinho pro pessoal como é que é o movimento, quando que ele nasceu, qual é o propósito, como é que a atuação dele, né? Muita gente não conhece. Bem, como é o prazer. O movimento Liberta Pernambuco é um movimento conservador, tá? Que os valores liberais econômicos, cristãos, né? Anti-aborto, anti-drogas, e foi fundado em 2019, em fevereiro de 2019. Tá? Um grupo de amigos, todos alinhados à direita ideologicamente, trabalhamos juntos na campanha do Jair Bolsonaro e com isso achamos que estava na hora de juntar os bons e criar um movimento. Sobretudo lá em Pernambuco se tornou novamente uma capitania hereditária, né? Olha só. Onde famílias... familiocracia, né, como nós chamamos, está dominando lá. Então disse, a gente precisa libertar Pernambuco dessa ideologia, dessa família, e assim estamos atuando fortemente no estado. Somos várias vezes boicotados, mas não irão nos calar. Queria aqui também falar que Força Alain, estamos lá em Pernambuco sendo sua voz também. É isso aí, muito bem. Acho interessante, né, já pegando o gancho já que o Alessandro falou, que você percebe no Nordeste, né, pelo menos eu percebo, né, vendo de longe, né, que a esquerda atuou de maneira muito diferente no Nordeste em relação ao restante do Brasil. Porque no restante do Brasil o que a esquerda fez foi corroer as bases da civilização cristã, né? Ao passo que essa civilização, esses fundamentos eram tão fortes no Nordeste, que o que eles fizeram lá foi apresentar uma versão corrompida do conservadorismo. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, e olha, é uma coisa que de fato aconteceu, que de fato vi acontecer. Eu sou cientista social, né? Acabei não terminando a faculdade, né? Mas faltou só a monografia, deixei pra lá, né? Pra mim ter um diploma no Brasil não é honra nenhuma, né? Então não fiz questão nenhuma. Mas eu convivi nas ciências sociais, né? E eu tinha um colega que foi ser diretor de uma escola, eu acho que no Alagoas ou no Pernambuco mesmo, agora não tô recordando, mas um estado do Nordeste ali. E ele chegou na cidade, era uma cidade do interior, e ele percebeu que a imensa maioria da população votou no PT nas eleições passadas. Bom, ele pensou, estou em casa. Certo? Estou em casa, né? Tô aqui, né? Todo mundo aqui é petista, então eu posso pintar e bordar, né? Diretor de escola. Resolveu fazer semana do orgulho LGBT. Resolveu botar saia nos meninos. Ah, meu amigo.
Mas, meu amigo, mas deu um rebu. Porque o pessoal ali votava no PT, vai botar sai no meu filho? Ah, não vai. Então, assim, o PT lá se apresenta como conservador. Isso que eu acho conservador entre muitas aspas aqui, tá, gente? Eu tô fazendo assim uma comparação com relação ao restante dos estados. O PT lá, ele é um partido que se aproxima muito da Igreja Católica, né? O PT lá é um partido que se apresenta muito, né? Ainda tem aquela coisa de povo mesmo, né? Aquela mitologia que se construiu em torno da esquerda como algo do povo humilde, aquela coisa toda. Então, ainda tem ali como algo relacionado às raízes, às tradições, os povos tradicionais, os indígenas, o sertanejo, né? A esquerda parasitou muito essa coisa, né, no Nordeste, né? E você vê que lá no Nordeste a esquerda ela é sui generis. O tipo de batalha no campo cultural é um pouco diferente do restante do Brasil. É a impressão que eu tenho. Você concorda comigo, Alessandro? Concordo, sim. E a esquerda lá usa muito de fisiologia, né? Eles aproveitam lá da falta de informação que o povo tem e com isso eles dominam lá, achando que vão tutelar as minorias, são eles que cuidam dos pobres. Essas coisas é altamente fisiológico, né? Para você ter uma ideia, você falou aí da Igreja Católica, disso aí. Tiveram aí 152 bispos assinaram aí um manifesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, você vê lá padres comunistas, você vê que eles dão na missa lá sermões alinhados com o comunismo, né? Eu sou de uma cidade chamada Olinda, que a gente fala lá que é a Moscouzinho do Nordeste. Olha só. Então, na Segunda Guerra Mundial, o pós-Segunda Guerra Mundial, padres comunistas foram levados para lá. Porque Olinda é uma das cidades que mais tem igreja por metro quadrado no Brasil e no mundo. Então, no pós-guerra, trouxeram padres comunistas, búlgaros, alemães, né, polonês. Então, eles começaram a doutrinar o povo mais humilde. Então, eles usam uma guerra ideológica lá altamente covarde, porque o povo não tem informação. Nós temos dados aí que o Bolsonaro cresceu 10% lá no Nordeste. Tudo isso eu atribuo a redes sociais, ao trabalho de pessoas como vocês aqui do Terça Livre, que a onda conservadora está voltando, está ressurgindo de novo. Então só com informação a gente vai conseguir tirar esse povo da alienação. Inteirando o que você falou. Porque a impressão que eu tenho, de novo, a impressão que eu tenho de o mais norte que eu já fui, acho que foi o norte da Bahia, Senhor do Bonfim, né? Nunca passei de lá. Então não conheço, né? Pernambuco, Alagoas, tá? Mas a impressão que eu tenho é que, na verdade, o Nordeste, a rigor, nunca deixou de ser conservador. Em muitos sentidos, em relação ao restante do país, né? Nunca deixou de ser conservador, né? O que aconteceu é que agora a gente eles estão descobrindo, né? O Nordeste inteiro está descobrindo que quem se apresentava como seu defensor das suas raízes, da sua tradição, da sua família, não é nada disso. Né? Com certeza, são quem destrói, né, na verdade, o que eles pensavam que eram valores. Eu me arrisco aqui a fazer, inclusive, uma previsão, não digo uma profecia, mas uma previsão, né? O Nordeste vai ser o último lugar onde o conservadorismo vai imperar de fato, né? Mas quando isso acontecer, provavelmente vão ser os mais aguerridos. Quando a chave virar, né? Justamente por isso. Porque a impressão que eu tenho é que, na verdade, nunca deixaram de ser conservadores. Né? Então, quando voltarem a perceberem que enxotarem o PT e Companhia Limitada, né, a coisa realmente vai mudar da água pro vinho, né? Ítalo, me permita falar que os números já mostram que a esquerda está perdendo muito espaço no Nordeste, tá? Então, de fato aí, os conservadores estão ressurgindo porque agora nós estamos dando informação. É com informação que o povo está se reencontrando. E olha assim, ó, não tenho nada a ver com essa ideologia aí do aborto, da ideologia de gênero. Ao contrário, nós aqui temos valores tradicionais da família. E o povo nordestino é um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo sério. As missas de domingo lá no Nordeste é algo sagrado lá para a população. Perfeitamente. Muito bem. Perfeito. Né? É aquilo que a gente comentou também um pouquinho hoje de manhã, né, Ítalo? Que o povo brasileiro, ele naturalmente é conservador.
Né? Mas só que ele não conhece, né, essas categorias, né? Muita gente não conhece. Então, ele ouve lá o político falando, ele não concorda muito com o que ele tá falando, mas é o cara que faz, né? É o cara que até agora estava fazendo e tal, então ele vai aceitando. Né? O povo brasileiro tem um pouco, isso não só no Nordeste, mas no Brasil, em muitas partes do Brasil. E aí, quando aparece alguém que realmente fala, né, algo que o povo pensa de fato, ele fala, poxa, mas é exatamente isso que eu penso. Caramba, então eu não tô maluco. Né? Alguém que tá defendendo a família, alguém que tá defendendo valores. O cara fala, não, esse é o político que eu quero. Né? E ainda está lá fazendo como o Bolsonaro agora resolvendo o problema de sistema de abastecimento de água em várias partes do Nordeste, coisa que, vale relembrar que o PT não conseguiu fazer. Né? Os últimos anos de PT ainda falava assim, não, isso ainda vai demorar uns 10 anos. E a gente ainda vai ter que fazer consórcio com muitas empresas, que vai ser algo muito difícil, que vai levar tempo e tal. Em 1 ano e meio de governo Bolsonaro, ele tirou do papel e conseguiu já fazer vários lugares. Ainda vai ter mais coisas ainda, tá? O Ministério do Desenvolvimento Regional ainda planeja aí até o final do mandato de 2022 muitos outros lugares para resolver o problema do sistema de abastecimento de água, por exemplo, né? Claro que tem outras coisas aí também. Mas eu acho que essa que é a questão. Finalmente apareceu, né? Finalmente o conservadorismo teve voz. E aí, né, Ítalo, o que está acontecendo agora? Agora querem nos calar. Primeiro eles achavam que tinha algo de errado. Não, eles estão ganhando dinheiro do governo. Isso, estão fazendo alguma coisa. Né? Tem alguma pilantragem aí, roubou. Não é possível que esse pessoal tem tanto like, não é possível que esse pessoal tem tanto view, né? E aí agora parece que eles se tocaram que não tem nada, que é realmente só o peso da verdade, né? É realmente alguém que fala o que o povo pensa e o que o povo sente, né? E aí eles pensaram, não, então a gente tem que calar esse pessoal. A gente tem que calar esse pessoal. Pois é, Max, eu queria fazer um adendo nisso aí. Fica à vontade. O meu parceiro, amigo, cofundador do Movimento Liberta Pernambuco, Wilker, nós divulgamos uma carreata lá em Pernambuco, em Recife, que essa carreata não houve, porque o Ministério Público disse que não poderia haver carreatas no Recife. O STF já tinha autorizado que carreata poderia fazer, porque não fere as normas sanitárias durante a pandemia, cada um no seu carro com as distâncias respeitadas. Mas enfim, nós acatamos o pedido do Ministério Público e não fizemos a carreata. Vocês acreditam que lá a delegacia, o Ministério Público mandou nos intimar para ir ao grupo de operações especiais lá em Recife, pedindo para explicar uma carreata que não houve. Após o interrogatório lá com o delegado, ele falou pra gente, isso aí é só para intimidar vocês. Então, pelo amor de Deus, que país é esse que a gente vive, que não pode mais se manifestar? A voz conservadora, a voz de direita está sendo fortemente oprimida. E isso não vamos deixar, como eu falei, não irão nos calar. Exatamente. Perfeitamente. Né? O mais triste de tudo é que eu acredito que isso tenha acontecido mesmo. Você falou assim, você acredita que isso aconteceu? Eu acredito. Acredito. Porque a gente tá vivendo em tempos tão loucos, né? Que realmente essa síndrome do pequeno poder tá fazendo isso, realmente. O bom é que toda ação tem uma reação, né? Então, isso aí serve pra pessoa tomar uma porrada e pra despertar também, né? Então, às vezes a pessoa tá achando, não, tá tudo certo, as instituições democráticas e tal, aí ele é achacado pelo guarda civil, não consegue amparo do MP, aí fala assim, pera lá, alguma coisa tá acontecendo realmente, né? Não é possível, né? Aí o que ele faz? Assim, então talvez aquele pessoal da internet ali que tá falando não esteja tão errado. Por isso que querem nos calar, porque a gente tá virando uma válvula de escape, né? A quantidade de pessoas que a gente ouve, a quantidade de vezes que a gente ouve de pessoas, né? Vocês são nossa voz. Exatamente. Vocês falam o que eu queria falar, né? Porque não tô falando só do Terça Livre, não. Tô falando também do movimento Liberta Pernambuco também, etc. Né? Porque nós somos uma válvula de escape, né? As pessoas estão sendo pressionadas, né? E estão vendo uma saída. Só que estão vendo uma saída, né? O que eles querem é tirar essa luz do fim do túnel, né? Nós estamos apontando para a luz, eles querem tirar essa luz e calar quem aponta.
cortar as mãos de quem aponta. É né? isso aí. Essa é a realidade. Inclusive, todos nós do movimento temos nossos telefones grampeados. Até porque, como vão fazer manifestações lá, eles já querem saber para intervir. Olha só. Olha só. Isso é gravíssimo. O meu tá grampeado também, com certeza. Eu atendo, já falo alô pra pessoa e alô pra Alexandre também. Você já fala assim, boa noite a todos que nos estão escutando. Boa noite a todos. Todos conectados. Seja bem-vindo a mais uma ligação do Ito Lorenzon. Só falta chamar a vinheta na ligação. Pois é. Vamos então de pauta um pouquinho? Vamos lá. Então, vocês sabem que o pessoal já tá aí querendo saber quem que vai ser o candidato, né, para 2022, a oposição querendo derrubar o presidente Bolsonaro, né? É óbvio que eles querem por meio de impeachment e tudo, mas se nada der certo, eles precisam criar aí um candidato ideal para 2022. Então, tá aqui a fala do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia sobre Sérgio Moro. Será um candidato forte nas eleições de 2022. Sabe o que eu estava pensando aqui? Antes mesmo de começar a ler essa notícia, o Lula tem muito mais noção política do que o Sérgio Moro, né? Porque lembra que o Lula tinha comentado, falou, eu quero ver o Sérgio Moro na eleição. Então, né? Lembra? O Lula falou isso, eu quero ver mesmo, tô curioso, né? Como desdenhando, né? Já o Maia não, já acho que o Sérgio Moro vai vir forte nas eleições, né? O presidente... Desculpa, isso é o diabinha tentando no ouvido, né? Vai, Sérgio Moro, né? Disputa a eleição, vai dar certo, né? Você não vai despontar para anonimato, não, pode ficar tranquilo. Pois é. O presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira, dia 5, que o projeto que discute a ampliação da quarentena para juízes que queiram se candidatar não atinge o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. De forma nenhuma, a intenção é uma quarentena para prejudicar o ex-ministro... De nenhuma forma, de forma nenhuma, a intenção é uma quarentena para prejudicar o ex-ministro Moro. Ele tomou uma decisão certamente difícil. Acho que ele tem toda a legitimidade, todo o direito para ser candidato a presidente. O presidente da Câmara avaliou positivamente o possível nome de Sérgio Moro para disputar o cargo de presidente da República. Moro, se for candidato, e acho que está começando a se preparar para isso, certamente será um candidato forte nas eleições de 2022, afirmou. Pô, Rodrigo, mas você contou o plano, Rodrigo. O Moro ainda estava desconversando, Rodrigo, mas já contou o plano. Pois é. Acho que ele está se preparando, inclusive. Acho que está se preparando, inclusive. Ai, meu santo. Ai, meu pai do céu. Pois é isso, né? Quero ver o Moro. Eu sinceramente, me custa crer que o Moro vai se arriscar. Me custa crer, sabe? Eu acho que ele não tem perfil, ele não tem paciência para esse processo, sabe? Ele não tem cara de quem vai abraçar velhinho na rua, entendeu? Que vai beijar bebê na frente da Câmara. Ele não tem essa cara, entendeu? De quem vai sair fazendo articulação, fazendo contato, fazendo jabá, indo em igreja, entendeu? E fazendo discurso inflamado, etc. Imagina um discurso inflamado do Sérgio Moro, bicho. Porque votem Sérgio... Cara, o cara tem aquela voz assim, não muda o tom, entendeu? É sempre Fá sustenido. Que horror, bicho. É um horror. Sabe? É um horror, o cara não muda o tom da fala dele. Esse cara não vai convencer ninguém, nem a mãe dele vota nele, porra. Até porque ele vai estar preocupado em cuidar da biografia, né? Não é da candidatura. Exatamente. Eu também vai estar entendeu? Então, eu não acho não. Eu não acho não que ele vai. Posso estar enganado, tá? Posso estar enganado. Eu sinceramente acho que há possibilidade sim, viu? Porque ele parece que ele acredita muito no mundo que pintam pra ele. Né? Pode ser também. Porque você vê, não teria sido muito melhor pra ele, vamos fazer o advogado do diabo aqui. Não teria sido muito melhor pra ele se o Bolsonaro, por exemplo, tivesse demitido o Moro? Ah, sim, com certeza. Que ele teria saído, né? Poxa, injustiçado e tal.
Aí ele faz o favor de pedir demissão. Tipo, você tem um problemão, né? O Sérgio Moro virou um problemão, pelo que a gente já viu, né? O comportamento dele. Na época eu não sabia. Mas depois você vai vendo, vai analisando, você vê, pô, o cara, né? Ele realmente não tinha alinhamento nenhum com o Bolsonaro. Né? Hoje está muito claro isso, né? O alinhamento dele era muito superficial, era só, né, certas questões, óbvio, de corrupção e tudo, que é uma coisa boa, mas um alinhamento mesmo com o Bolsonaro, fidelidade não tinha, porque senão não teria feito o que fez, né? Então ele vai lá e acha que se ele simplesmente pedisse demissão, ele ia se dar bem. Ou seja, foi alguém que falou para ele, não, faz isso, né? E aí ele acreditou no mundo que pintaram para ele, achando que ele ia se sair bem dessa. E aconteceu o que aconteceu. Então eu acho que se pintarem um mundo aí de fantasia para ele, dizendo, não, você vai ganhar, sabe, que nem o Rodrigo Maia, é o que eu falei hoje de manhã, né? O tapinha nas costas dele, não, o povo tá com você vai ganhar. Eu acho que ele pode acreditar, viu? E sobretudo dele ter a reunião que foi vazada lá, passou tanto tempo para divulgar, devia ter divulgado logo, só fez uma expectativa desnecessária que só ajudou o Bolsonaro. Uhum. Exato. Não, ajudou o Bolsonaro, ajudou a fazer cair o Weintraub, que na minha opinião fez o Weintraub sair gigante e sinceramente, né, o Eduardo Bolsonaro já documentou publicamente que ele é a favor da ideia do Weintraub sair como candidato ao governo de São Paulo. Eu também sou. Acho que o Weintraub tem que disputar, voltar pro Brasil e disputar. Não vai se livrar tão livre de São Paulo, do Brasil tão cedo não, Abraham. Curte as suas férias aí nos Estados Unidos, tá? Mas volte pra cá que você tem missão a cumprir. Eu até diria que seria interessante aqui no DF, pra ele ficar perto do STF aqui e chama tudo de ladrão, vagabundo. É melhor, Abraham, vai aqui pro Distrito Federal, hein? Do alto do Buriti, né? Pegar o megafone e começar a gritar. Tá certo. Pois é. Tem uma outra notícia aqui boa aí, Tom. Guedes chama de manicômio o sistema tributário do Brasil e diz que não aumentará carga de impostos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou como manicômio o atual sistema tributário brasileiro e prometeu que a proposta de simplificação do governo não vai aumentar a carga de impostos. Segundo ele, o próximo movimento do governo para a reforma tributária é o envio de um projeto para imposto sobre produto industrializados, ou seja, IPI, e os impostos seletivos, que incidem sobre produtos específicos, como bebidas alcoólicas e fumo, por exemplo. Em seguida, o terceiro movimento, de acordo com o ministro, será a proposta de mudanças no imposto de renda e na tributação sobre salários pagos pelas empresas, criando o que ele classificou como passaportes tributários para aumentar a geração de empregos. O governo quer criar um novo imposto sobre transações digitais, né, o que muita gente aí vem comparando com CPMF, para compensar a perda na arrecadação com a chamada desoneração da folha de pagamento. E aí ele está dizendo, nós não vamos aumentar impostos, estamos em um movimento de simplificação. A carga pode permanecer a mesma, mas vamos substituir vários impostos por um, afirmou Guedes, que participa de audiência pública na Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária. No mês passado, ele levou pessoalmente ao Congresso a primeira fase da proposta de reforma tributária do governo, com a criação da contribuição social sobre operações com bens e serviços, né, chamada de CBS, com alíquota de 12%. O novo tributo substituirá o PIS e a COFINS. Né? Então, ele está falando assim, ad náusea, né, assim, falando ostensivamente sobre isso, né, que não é um aumento da carga tributária. Ele está se comprometendo com isso, né? Porque se acontecer de aumentar, a gente vai te cobrar, Paulo Guedes. Né? Se acontecer de aumentar a carga tributária, a gente vai te cobrar aqui. Mas eu acredito no que ele está falando, ele é uma pessoa muito séria e muito técnica, né? Ele tem um conhecimento bom disso aí, né? Dos maiores do Brasil. Então ele está falando, não vai ter aumento da carga tributária. Né? O que vai ter é uma simplificação dos tributos, porque hoje é uma loucura. Né? Os tributos são tudo pulverizados. E vai ter uma desoneração sobre a folha dos empregados. Né? O que o empregador tem que pagar de imposto em relação aos funcionários que ele tem.
Então, isso é uma coisa muito importante pro brasileiro. As pessoas também talvez não tenham noção disso. Por quê? Você diminuindo impostos da folha de pagamento, isso faz o quê? Geração de empregos. Você reduz a carga em cima do empregador, ele pode contratar mais. Olha só. É simples, né? Acho que tá até muito bem explicado, não precisa nem muito comentário, né? É o que ele tem falado sempre. Eu só tô trocando em miúdos aqui o que o Paulo Guedes tem comentado já há algum tempo, né? Mas parece que o pessoal da esquerda, né, só quer saber realmente de travar. Tá falando não, que isso vai prejudicar os pobres, né? Fica falando toda aquelas coisas. E aí, quando você analisa a proposta em si, sem emoção, sem afetividade, né? Vamos ler o que realmente é a proposta. Você vê que é uma coisa boa. É uma coisa boa principalmente para o consumidor e principalmente para as pessoas que querem emprego. Né? Não tem outra. Ou alguém me prova o contrário. Com argumentos. Né? Porque até agora eu não vi. Perfeitamente. Tem uma outra notícia também, Ítalo. A Justiça Eleitoral bloqueia 11 milhões de reais de Geraldo Alckmin. A Justiça Eleitoral determinou o bloqueio de 11,3 milhões de reais do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Além do tucano, foram alvos da medida o ex-secretário de Planejamento, Marcos Monteiro, e o ex-assessor, Sebastião Eduardo Alves de Castro. O valor bloqueado é correspondente ao montante que, de acordo com o Ministério Público, foi pago em Caixa 2 pela Odebrecht às campanhas de Alckmin nas eleições de 2010 e 2014. Na semana passada, a Justiça tornou o ex-governador Monteiro e Castro em réus neste processo. Então são 3 réus. De acordo com o Ministério Público, a Odebrecht destinou 2 milhões de reais à campanha de Geraldo Alckmin em 2010, por meio do cunhado dele, Ademar César Ribeiro. Além disso, repassou outros 9,3 milhões de reais nas eleições de 2014. As investigações apontaram que o codinome de Alckmin nos sistemas de contabilidade paralela da empreiteira baiana era Belém. Já o de Marcos Monteiro era Salsicha, MM e MM Partido. A conta sempre vem, né? Se realmente for provado que o Geraldo Alckmin fez isso, meu filho. Pois é. A conta sempre vem. Infelizmente. Eu já falei várias vezes aqui do porquê que a gente evita fazer críticas muito contundentes ao Alckmin, né? Porque eu sinceramente não sei o que é perder um filho por causa de política, né? Então, o Alckmin sabe, né? Infelizmente, mas isso não exime de pagar pelo que fez, né? Se de fato fez o que está sendo acusado, e vai ter que pagar, infelizmente, né? A justiça divina e a justiça dos homens não podem uma coisa não anula a outra, né? Isso aí. Você pode ter o perdão de Deus, mas ainda na justiça dos homens você precisa pagar, né? Pelo que você fez. Ela não perdoa, né? É implacável. Mas tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. Não dá pra ser diferente, não. É isso aí. Bem, a gente tá chegando a 30 minutos de live, né? Então agora a gente termina esse primeiro bloco, né? Agora são 4 blocos que tem o nosso programa. E a gente vai por um rápido intervalozinho. Não sai daí não, é menos de 1 minuto. O Terça Livre vive das vendas dos produtos que tem. Revista, diário, livro, caneca. Tá, diarioterçalivre.com.br. Lá você vai ter todos os nossos programas em menos de 24 horas, todos sistematizados por eixos